Olá, sejam muito bem-vindos ao Louco por Livros e Filmes, aquele canal que você já sabe, fala tudo sobre o universo dos filmes, dos livros e das séries. E hoje eu vou trazer para vocês uma super dica diante de um livro que me deixou simplesmente chocada e que eu acabei de ler tem poucos dias. Nós vamos falar sobre esse livro aqui, ó, Maria Bonita, Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço, tá? Então, vamos falar sobre Maria de Idear, Maria Bonita. Esse livro, Maria Bonita, Sexo, Violência e as Mulheres no Cangaço, foi minha última leitura. E eu confesso que, embora seja uma nordestina de Pernambuco, é claro que eu já tinha escutado, ouvir falar de Lampião. Conhecer, assim, né? Não conhecer, mas já tinha ouvido falar, né? Não sabia muito sobre o tema. Era meio que uma lenda, uma pessoa que eu sabia que tinha vivido, mas que estava muito distante. E quando foi na Black Friday, eu decidi comprar esse livro e assim, eu confesso que eu não tinha muita expectativa para ele não. Mas, gente do céu, que livro é esse? Não sei se foi porque foi minha primeira leitura sobre o tema, ou se o livro realmente é tudo isso. Eu acho que é as duas coisas junto e misturado. Porque o livro é assim, me prendeu, me chocou de uma forma, porque eu tinha uma visão, na verdade eu não tinha visão nenhuma sobre o cangaço, não tinha noção nenhuma, mas esse aqui me deu uma noção que às vezes fez meu coração doer. Então vamos lá, o que interessa. Então, Maria Bonita, Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço, é da autora Adriana Negreiros. Ele saiu pela editora Planeta e é do ano de 2018. Ele tem 293 páginas. E nele nós vamos entender um pouco da visão da mulher dentro do cangaço, escrito e narrado por uma mulher, o que é uma coisa muito boa, porque pelo que eu pesquisei, a maioria dos livros sobre o tema é feita por homens. Mas vamos lá. Maria Bonita nasceu, na verdade, como Maria Gomes de Oliveira, no dia 19 de janeiro de 1910, em Malhada da Caiçara, na Bahia, que hoje era tipo um povoado, né? Que hoje pertence a Paulo Afonso. Ela é também conhecida por Maria de Deá, porque naquele tempo os filhos eles meio que pegavam o nome do pai ou da mãe. Por exemplo, Maria se chamava Maria de Deá porque sua mãe se chamava Dona Deá. O pai de Maria Bonita se chamava José, mas era conhecido como Zé de Felipe porque o seu pai se chamava Felipe. Então os filhos meio que traziam o nome aí do pai junto, do pai ou da mãe junto ao dele. Então, aos 15 anos, Maria ela se casou com José Miguel da Silva, que era seu primo e 6 anos mais velho. Mas esse casamento, gente, ele foi assim um casamento infeliz, né? Que trouxe muitos problemas para Maria, porque não se sentia valorizada, não se sentia amada, porque o marido, que era um sapateiro, ele passava o dia inteiro trabalhando e quando terminava a hora do trabalho, ao invés de ele ir para casa, ele acabava indo para outros lugares. Né? Vocês estão me entendendo? Então ela se sentia ali meio que rejeitada pelo marido. E isso dava muitas brigas. E, em algumas dessas brigas, o que acontecia? Maria acabava correndo para a casa dos pais para ficar uma temporada lá até que a raiva dela se amenizasse e ela acabasse voltando para o seu marido, o José Miguel da Silva, que se não me engano, era conhecido como José de Nenê. E nós vamos entrar, né, nesse meio termo, nós vamos entrar aí nas versões que dizem como foi que Maria Bonita conheceu o Lampião. Existem duas versões. Uma delas é que um cangaceiro, já que Maria muitas vezes havia comentado sobre Lampião, que Lampião isso, Lampião aquilo, dizem que esse cangaceiro chegou nos ouvidos de Lampião e disse: Ó, tem uma tal de Maria lá em Malhada da Caiçara, uma menina bonita, das pernas grossas, sem bumbum. Porque o livro diz que ela não tinha bumbum e aquilo era um absurdo. Ela disse que gosta, claro que ele disse que ela gostava de você, ela disse que ela vai largar tudo
para seguir você. E ainda segundo essa versão, é isso que acontece. Maria Bonita acaba largando tudo e vai atrás de Lampião, atrás dele. Mas a versão tida como a mais certa é qual? É a de que Dona Maria D.A., né? A Dona D.A., que é a mãe de Maria, o que foi que ela fez? Ela vendo ali o casamento da filha meio que infeliz, ela decidiu dar uma ajudinha, né? E quando o Lampião, lá pelos anos de 1929, atravessou o Rio São Francisco e foi para a Bahia, e os Oliveiras se tornaram coiteiros de Lampião, ela começou a falar da filha, né? Que a filha vivia no casamento infeliz, que vivia brigando com o marido, e quando brigava acabava indo para a casa dela, e que o sonho dela era se casar com o cabra da peste, ou seja, igual a você, Lampião. Dá uma ajuda aí para minha filha, dá uma moral e tal. O que aconteceu? Algum tempo se passou, Lampião voltou outras vezes para a casa desses coiteiros, dos pais de de Maria Bonita, só que ele não tinha encontrava com ela, até que um dia, depois de uma nova briga com o marido, Maria volta para a casa dos pais juntos com a amiga Soledade. E quando ela chega, ela dá de cara com o Lampião e o bando dele. E ela diz: mãe, o que é isso? Ela faz: é Lampião e os homens dele, vamos dar comida. E eles lá preparam o frango que os próprios cangaceiros haviam matado, depenado, e ela faz lá esse frango com a mãe e dá esse frango para eles comerem. Aí Lampião chega para Maria e tem a seguinte conversa: você sabe bordar? Ela: sim. Aí ele diz: vou trazer uns lenços de seda para você bordar e volto daqui 2 semanas para buscar. Passou-se algum tempo, alguns dias depois, Lampião voltou realmente para buscar esses lenços, né? E iniciou aí o namoro com Maria Bonita. Lampião, ele tinha dito algumas vezes que ele não queria saber de mulher no cangaço, que ele não queria saber de mulher, que era um atraso para a vida de cangaceiro. Mas ele voltou atrás quando ele conheceu Maria e se encantou por ela. Porque ele foi o primeiro a levar uma mulher para o cangaço. Ou seja, nos primeiros anos de 1930, Lampião decide ingressar uma mulher dentro do cangaço e levar Maria para viver com ele ali no meio da caatinga, no meio de tudo aquilo que estava acontecendo. Então, Maria se tornou a primeira mulher cangaceira. E ali abriu as portas para que outras mulheres elas pudessem ir lá viver com os outros cangaceiros. E, de certa forma, isso é uma coisa meio triste, porque algumas dessas meninas, dessas mulheres que viraram cangaceiras, elas foram arrancadas de suas famílias quando tinham 11, 12 anos, né? Os cangaceiros iam lá e gostavam da menina, eles simplesmente arrastavam as meninas para viver com eles e tornar a mulher dele e tal, e a família não podia fazer muita coisa, porque se reclamasse ou se dissesse que a garota não ia, eles acabavam morrendo e os cangaceiros eram arriscados aí, os cangaceiros matar toda a família. Então a menina meio que via-se obrigada a ir com eles. 2 exemplos é a Dadá, que foi tirada da família pelo Corisco aos 12 anos de idade, e a Sila, que foi tirada pelo Zé Sereno quando tinha 11 anos de idade, gente. Imagina isso só, mas isso é tema para um outro vídeo que eu quero fazer. Nesse livro, nós vamos ver tanta barbaridade, nós vamos ver estupros coletivos, estupros de meninas como o da Dadá e da Sila, né? Porque você, com 11, 12 anos, arrancada de sua família e um homem fazer sexo com você, isso é estupro, né? No caso de Dadá foi ainda mais sério, porque ela teve um sério problema de saúde, ela teve hemorragia e tudo mais, mas isso a gente fala em outro vídeo. A gente vai ver castração, pessoas arrancando cabeça. Foi uma época de extrema violência. Eu quero falar um pouco mais detalhado sobre esse livro um pouco mais à frente, tá certo? Mas para terminar com esse vídeo hoje, né, nós vamos dar fim aí a Maria Bonita, que morreu no dia 28 de julho de 1938, quando os volantes, a polícia, ela fez um cerco lá na Grota do Angico, em Sergipe, e atacou os cangaceiros que estavam ali. Junto com Maria morreram Lampião e mais 9 cangaceiros.
Como eu disse, a morte deles foi muito violenta. Essas pessoas, os soldados arrancaram a cabeça deles. Maria teve a cabeça degolada, ainda viva. Né? É uma brutalidade que eu acho que não justifica. Né? Eles não eram flor que se cheire, eles fizeram muitas atrocidades, mas eu acho que a partir do momento que você se opõe a algo, você não pode fazer aquilo. Porque se você faz, você se torna semelhante àquilo que você se opõe. Ou seja, os soldados para mim eram tão bandidos quanto o Lampião em seu bando, né? Mas isso a gente vai falar em um outro livro. Um outro livro não, em um outro vídeo. E aí, você já assistiu Maria Bonita, Sexo, Violência e as Mulheres no Cangaço? Se ainda não, lê, gente. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. A forma como a Adriana, ela narra, ela conta, é muito boa. Ela bota você dentro da história mesmo. É como se você estivesse ali convivendo com os cangaceiros. Né? Espero que vocês tenham gostado. A nota que eu dou para o livro, você já sabe, é 10, sem tirar nem pôr, porque é perfeito esse livro. Essa é a dica que eu tinha para vocês, eu espero que você tenha gostado. Coloca um curtir aí, tá? Compartilha com seus amigos para que eles possam conhecer um pouquinho mais sobre essa história e sobre esse livro maravilhoso. Não esquece de seguir o nosso canal, é de graça, gente, você não paga nada. São vídeos 2 vezes por semana, então é de graça, não se esquece. Se inscreve e ativa o sininho para você não perder mais nenhum vídeo aqui do canal. E nós nos encontramos nas próximas. Beijo e tchau, tchau!